Joia. Então, vamos lá, que o tema dessa semana, tá, vai ser Mateus 14, Marcos 6, João 5 e 6. Então, são vários capítulos para a gente discutir, tá? Então, eu espero que a gente consiga abordar todos eles. Antes, para a gente ter uma ideia geral, a gente já vem fazendo isso, tá? Mas eu fui procurar no Bible Dictionary, que é o dicionário bíblico da igreja que acompanha a Bíblia em inglês. A gente não tem ainda em português, tá? Mas se vocês procurarem lá Gospel, ou seja, Evangelho, tá? Tá lá Gospels, Evangelhos, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, eu traduzi para vocês, foi uma tradução livre, tá? Os 4 evangelhos não são tanto biografias quanto são testemunhos. Então, não espere uma biografia acurada de Jesus Cristo com esses evangelhos, tá? A gente pode até lembrar que Joseph Smith, ele usa justamente e ele modifica a palavra testemunho para dizer os livros dos evangelhos. Então, ele não usa Evangelho segundo São Mateus. Ele diz Testemunho segundo São Mateus. Testemunho segundo São Marcos. Tá bom? Eles não revelam uma história do dia a dia de Jesus. Ao invés disso, contam quem Jesus foi, o que ele disse, o que ele fez e por que era importante. Os registros de Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma coleção um tanto similar, ou seja, semelhante, de materiais, e tem uma fraseologia comum. As frases que eles empregam são parecidas, tá? Bem como pontos principais similares, e por isso são chamados de evangelhos sinópticos. Eu não sei se já ouviram falar sobre isso, mas sim, a gente usa esse prefixo na palavra sinônimo, a mesma coisa. Então, sim, mesmo óptico, visão. Então, esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, têm a mesma visão. Mesmo assim, cada um é único e tem vários detalhes que não são compartilhados por outros evangelhos. O registro de João é bem diferente dos outros 3 em vocabulário, fraseologia e apresentação dos eventos, tá? Então, João foge a essa regra de Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o que possui a menor quantidade de material único, sendo apenas 7% de exclusividade. João é o que possui a maior quantidade, sendo cerca de 92% de material exclusivo. Com o conhecimento do qual dispomos atualmente, não é possível criar uma harmonia perfeita dos 4 evangelhos, porque os próprios autores dos evangelhos nem sempre concordam em aspectos cronológicos, tá? Essa é a definição que vocês vão encontrar no Bible Dictionary. Então, não dá para pegar e estabelecer uma cronologia baseada nos evangelhos, porque eles não vão seguir uma cronologia exata. A gente tem hoje livros, harmonias dos evangelhos, é o máximo que a gente consegue fazer, é chegar aproximadamente, tá bom? Mas não dá para a gente dizer isso aconteceu antes disso, o que aconteceu antes daquilo, ok? Então, a gente não pode dizer que Mateus achava que Marcos estava contando mal a história. Não é isso, tá bom? E aí, ele vai corrigir no livro dele o que ele achava que Marcos tinha apresentado incorreto. Não. A gente deve se lembrar que não são biografias, são testemunhos. E, sendo assim, né, Mateus ele vai escolher uma ordem que melhor vai refletir o testemunho dele, de quem é Jesus, e, às vezes, ele escolhe incluir alguns detalhes, às vezes acrescentar detalhes ou ainda omitir detalhes que não se enquadram no seu testemunho. Tá? Então, eles eram homens, eles tinham um propósito, um objetivo com aquela mensagem deles, então eles adequaram a mensagem para o público-alvo que eles queriam atingir. Tá bom? Mateus 14 e Marcos 6, que são o tema da aula de hoje, vão retratar a morte de João Batista, mas numa cronologia diferente. Se vocês colocarem os dois lado a lado, vocês vão ver que em um ele morre primeiro e outro ele morre depois. Tá bom? E aí, para estabelecer um contexto para a gente saber do que está falando, Herodes ele está temeroso, achando que Jesus, com esses milagres
todos que estava chegando aos ouvidos dele era a figura ressurreta de João Batista, que ele havia mandado matar. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, é nesse cenário que a gente se encontra para a aula de hoje. Tá bom? Antes da gente seguir, vocês já viram que tem um monte de Herodes no Novo Testamento. Talvez até já se confundiram quem eram esses Herodes. Então, a gente vai tentar esclarecer de qual Herodes a gente vai estar falando nessa noite. Tá bom? Não é Herodes o Grande, aquele que morreu cerca de 30 anos antes, quando Jesus Cristo havia nascido, tá bom? Não é esse. Esse é conhecido como Herodes o Grande. Esse é um dos filhos desse Herodes o Grande, que era chamado de Herodes Antipas. E ele tinha um irmão. E adivinha qual era o nome dele? Herodes. Só que chamado de Filipe. Tá bom? Então, nessa história, com João Batista e tudo, a gente está falando de Herodes Antipas, que tinha um irmão, Herodes Filipe, que os dois eram filhos de Herodes o Grande, que era aquele da época do nascimento de Cristo. Pergunta? Não, tinha um Herodes. Isso, tetrarca era um título que era concedido, e a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Quem era esse tetrarca, tá bom? Então, ó, por que João Batista começa a se encrencar com a família, tá bom? Porque Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, vai se casar com a esposa de Herodes Filipe, que era o irmão dele, ou seja, ele vai se engraçar com a cunhada dele. Ele vai se casar com a cunhada dele. E o nome dessa mulher é chamada de Herodias, tá bom? Então, Herodes Filipe, que era irmão de Herodes Antipas, tinha uma esposa chamada Herodias, tá? E aí, numa das visitas de Herodes Antipas a Herodes Filipe, Herodias larga Herodes Filipe e vai se mudar com Herodes Antipas, tá bom? O importante é que é família, né? Isso. Então, Herodes Antipas está casado com a cunhada e João Batista vai começar a meter o dedo nessa ferida, dizendo que isso não está certo. Vocês podem ver isso em Mateus 14, 3, tá? E pode ver também em Marcos 6, 18. E ele cita a lei. É baseado, se vocês quiserem ir mais a fundo, tá? Baseado em Levítico 18, 6, 16 e Levíticos 20, 21, que diz que um irmão não pode descobrir a nudez da esposa do seu irmão. Não podia manter relações sexuais com a cunhada, ok? E aí João Batista ficava o tempo todo batendo nessa tecla, tá? Herodias, que era a mulher agora de Herodes Antipas, detestava João. Se vocês virem lá em Marcos 6,19, ela não tolerava esse comportamento de João ou Batista. Mas Herodes, ele temia João. Vamos ver lá. Abre lá em Marcos 6, 20. Vejam só. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e estimava-o, e fazia muitas coisas, escutando-o e de bom grado o ouvia. Okay? Então, Herodes até reconhecia uma certa autoridade em João Batista. E essa palavra em grego, phobeo, que foi traduzida como temer, pode ser traduzida como reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. Estimava-o, que está também no versículo 20, ou sintéreo, significa preservar. E era isso que Herodes estava tentando fazer com João Batista, tá? Preservar algo de perecer ou ser perdido. Ou seja, Herodes estava protegendo, não queria matar João Batista. Isso estava enfurecendo Herodias, que era a mulher de Herodes Antipas, tá bom? E aí Herodias vai envolver a filha dela na jogada, tá? Para acabar com a vida de João Batista. E aí Herodes Antipas vai dar um banquete e tal, e para agradar os convidados, ele chama a filha de Herodias para dançar. Lembram disso? E aí ela dança. Ele
Depois da dança, impressionado, tá? Promete até metade do reino. Se vocês virem no versículo 23, deve ter sido a dança, né? No 23, ó, e jurou-lhe dizendo, tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. Se você pedir, eu vou te dar. Deve ter sido a dança, ok? E aí ela vai consultar a mãe dela para saber o que deve pedir, que está no versículo 24. E saindo ela disse à sua mãe, que pedirei? E aí Herodias, que era a mãe dela, disse, a cabeça de João Batista, porque ela já não tolerava. Perdido. Ela dançou para seu avô? Isso, nesse banquete, então vamos lá. Vocês sabem como é o nome da filha dela? A gente não está nas escrituras, não. O nome dela é Salomé. E a gente sabe disso por causa do historiador grego Flávio Joséfo, tá? Então, é por causa dele que a gente sabe que o nome da filha de Herodias é Salomé. Então, Salomé é filha de Herodias com Herodes Filipe. Nesse momento já não era mais. Isso, já não era mais. Então, tecnicamente, ela era sobrinha de Herodes Antipas. Ok? Ela era filha do casamento de Herodes Filipe com Herodias, Salomé. Quando ela se muda, ela carrega a Salomé para se juntar com Herodes Antipas. Então, seu tio falou para ela isso. 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 Depois da dança, que agradou tanto no banquete, o que você pedir, se até metade do reino você pedir, eu te dou. Aí ela vai para a mãe dela, e a mãe dela diz, então pede a cabeça de João Batista, eu não quero reino nenhum, quero a cabeça de João Batista, porque ele vive infernizando minha vida, tá bom? Então lá a gente sabe que é Salomé, por conta dos escritos de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele tem uma explicação diferente para a morte de João Batista, tá? Aqui nas escrituras, a gente vai ver que foi porque Herodias o detestava, porque ele ficava colocando o dedo nessa ferida, dizendo que ela estava em pecado, e Herodes também, porque era esposa do irmão e tal, tá bom? Mas Flávio Joséfo sugere que Herodes estava preocupado com a popularidade de João Batista, que ele estaria preocupado com uma possível revolta. Lembrem-se que João Batista também tinha seguidores, tá? Então, quando ele estava preparando o caminho de Jesus Cristo, muitos já seguiam João Batista, ok? E aí, Joséfo, depois de dar essa descrição, tá? Ele acrescenta alguns detalhes envolvendo a figura de Herodias. Vocês podem achar isso, né? No livro, é grosso e é famoso, chamado A História dos Judeus, tá bom? Ele diz que um dos procuradores romanos, chamado Gaius, nomeia o irmão de Herodias, Agripa ou Agripa, para a tetrarquia de seu marido anterior, Herodes Filipe. Então, o irmão de Herodias assume o lugar do marido Herodes Filipe, tá? Esse Herodes, ele vivia no exílio em Roma, né, com a esposa Herodias, Herodes Filipe, como eu falei para vocês, tá? E quando Herodes Antipas vai visitar o irmão nesse exílio, termina voltando com uma bagagem a mais. Herodias e Salomé, tá? Volta com ela, tá bom? E Joséfo escreveu o seguinte, extremamente invejada pelo sucesso de seu irmão, Agripa, Herodias instigou seu marido, Herodes Antipas, a embarcar para Roma e peticionar para a realeza também. Ela queria um título para o marido dela atual, Herodes Antipas, né? Ele resistiu o quanto pôde, mas finalmente cedeu e navegaram para a Itália. Joséfo continua a história dizendo que isso não funcionou e os dois, Herodes Antipas e Herodias, terminaram banidos. Foram banidos para a Gália, onde hoje é a França moderna, tão longe da Judéia quanto eles poderiam ser enviados, tá? Então, esse esquema que ela tinha de querer o poder, na verdade, Herodias queria estar com quem tivesse o maior poder ali no reino de Roma, tá? Aí ela foi fazendo essas jogadas, terminou sendo banida, tá bom? Marcos, ele vai adotar a interpolação, a gente já falou isso, ele começa com a história A, lembram disso? Aí vai para a história B, a gente não sabe como terminou a história A, aí depois é que ele volta para o final
da história A. Então, vocês vejam aí que em Marcos, ele vai interpolar essa história de João Batista com a escolha dos 12, que a gente já havia visto. Tá? E aí vai colocar a história da morte de João Batista e volta para a história dos 12 discípulos. Tá? Essa é a estrutura desse capítulo 6 de Marcos. Talvez, por que Marcos fazia isso? Talvez, tá? O motivo para Marcos fazer tal coisa é para deixar claro o que está em jogo quando você se torna discípulo de Jesus Cristo. Então, ele começa chamando os apóstolos, aí ele coloca no meio a história de João Batista, ó, vocês podem literalmente perder a cabeça por serem discípulos de Jesus Cristo. Aí ele volta para a história dos 12. Então, talvez ele quisesse evidenciar para o leitor isso, que pode ser um caminho perigoso, sim, seguir a Jesus Cristo. Custa, o preço do discipulado é alto e, às vezes, pago com a própria vida. Tá? Talvez tenha sido esse o motivo. Mateus, ele vai contar a história um pouquinho diferente, tá? E ele vai relatar a reação de Jesus, coisa que a gente não tem em Marcos. Vamos ver Mateus 14, versículo 13, ó. Quem pode ler para nós? Mateus 14, 13. Tendo isso, retirou-se ali num barco, para um lugar do tempo a passar, sabendo o povo seguiu até desde a cidade. Então, parece que Jesus Cristo ficou muito triste. A gente já falou que eles eram meio parentes, né? A gente falou na aula passada. Marcos, ele vai tratar a passagem, mas não vai dizer que Jesus vai seguir sozinho. Ele segue com os 12. E do jeito que Marcos conta, não parece ter relação com a morte de João Batista. Aqui em Mateus é direto. Parece sim que Jesus Cristo está triste por conta do seu parente e profeta e amigo, talvez, que morreu sob a espada de Herodes. Tá bom? E aí, a história a seguir, que eles vão contar, é a multiplicação dos pães, que é bem famosa no mundo inteiro, tá bom? Marcos vai relatar alguns detalhes que foram omitidos por Mateus, ou ele vai incluir deliberadamente, tá bom? Aí a gente pode voltar para Marcos, a gente vai ficar nesse vai e vem hoje, tá? Marcos, capítulo 6, de novo. Aí no versículo 34, esse detalhe não está lá em Mateus. Quem pode ler? Versículo 34. Então, obrigado. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, Mateus ele não relata isso. O que que Marcos queria, então? Vamos cruzar lá com Números 27. Números 27 não está nas nossas notas de rodapé, tá? Velho Testamento, Números 27, versículos 15 a 17. Números 27, de 15 a 17, tá? Vocês vão ver aí, ó, um relato de Moisés em conversa com o Senhor. E aí, ó, como Moisés fala com o Senhor no versículo 17, ó. Na verdade, esse é o chamado de Josué. Moisés está preocupado que o povo não fique como ovelhas sem pastor. Ó, versículo 17. Deus dos espíritos, 16. Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, ou seja, que lidere esse povo, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aí o Senhor disse, tá bom então, no 18, ele manda chamar Josué, ó, no 18.
toma para ti Josué, tá? E adivinha como é a pronúncia de Josué em grego? Não. Como é a pronúncia de Josué em grego? Eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. É Jesus. É Jesus. Tá? Era um nome comum, tá? O nome Jesus poderia ser traduzido como Josué. Isso é significativo, porque vejam que Josué, ele entra no lugar ou toma o lugar de Moisés. E aqui Marcos está querendo dizer que Jesus, Josué, é o novo Moisés. Esse Jesus hoje, que vai multiplicar os pães, é o novo Moisés. Ele entra, ele toma o lugar de Moisés. Tá? Do mesmo jeito que o Josué foi pastor do povo antigo, a gente tinha um novo Josué, Jesus, para pastorear o povo de Deus agora no Novo Testamento. Tá bom? Dúvidas até aí? Interessante, né? Vamos voltar para Marcos. Marcos 6. E agora, no versículo 40, ele também inclui um detalhe que não está incluído, tá, em Mateus. Ele diz que mandou o povo sentar de 100 em 100 e de 50 em 50. Vocês lembram dessa divisão de já ter aparecido nas Escrituras? Apareceu no ano passado, quando a gente estava estudando o Velho Testamento, numa passagem famosa. Está lá em Êxodo 18, 25, tá? Que é quando Jetro dá o conselho para Moisés que ele não faça tudo, ele divida o povo e coloque capitães acima de 100, de 50, para facilitar o trabalho de Moisés. Então, mais uma vez, Marcos está querendo mostrar como Jesus Cristo é o novo Moisés. Ele já deu o exemplo de Josué, Jesus, tá? Como novo Moisés, Cristo, e agora, de novo, ele reforça, ó, do mesmo jeitinho que o Moisés, só que agora a gente tem um novo Moisés, tá? E outra coisa, se vocês pararem também para analisar essa refeição grande na presença de Deus, do próprio Jesus Cristo, também vai nos lembrar Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, que subiram para o monte para partilhar de uma refeição. Tá? Isso está lá em Êxodo 24, 11. Então, agora, o povo de Israel estava partilhando da mesma refeição com aquele Josué, aquele Jesus que falava com Moisés do monte. Tá? Tudo isso ele está fazendo para convencer o povo de que Jesus Cristo, Josué, Cristo, é o novo Moisés. Tá bom? Talvez para nós possa parecer estranho, mas para a cultura judaica, Moisés é muito proeminente. É um profeta muito proeminente. Para nós, talvez seja como uma história das Escrituras. Mas para eles é o profeta. Ok? A antiga Israel tinha essa ideia de banquete messiânico, então não era nada novo. Para nós pode parecer novo. E a gente tem vários banquetes aqui, todo domingo. E a gente vai ter um banquete messiânico quando Jesus Cristo voltar. Está nas Escrituras, está em Doutrina e Convênios, tá bom? Se a gente conferir, Isaías profetiza sobre esse banquete messiânico no final do tempo, tá bom? E aí, esses autores, eles estavam esperando que quem lesse fosse familiarizado com isso. Só que como a gente está mais de 2.000 anos distante, a gente não é tão familiarizado com as histórias do Velho Testamento, mas o povo daquela época era. Então, Marcos e Mateus também, mas principalmente Marcos, vai deixar várias pistas no meio do caminho, várias diquinhas assim, para que eles soubessem as coisas que Jesus estava fazendo e associar com o que eles tinham ouvido na tradição oral do Velho Testamento, tá bom? Os essênios, que eram um povo também da região, que preservavam a Torá, a lei de Moisés, eles tinham um texto sobre o banquete messiânico, que era conhecido como a regra da congregação. Só que o detalhe é que eles fazem questão de enfatizar, tá,
que, de acordo com a dignidade, o povo se sentava próximo do anfitrião, que era o Messias Jesus Cristo. Aqui em Marcos, ele não parece querer enfatizar dignidade nenhuma, tá? O que ele quer dizer é, todo mundo vai poder participar, tá? Não é o mais proeminente, o mais honrado, mas todo mundo vai poder participar desse banquete messiânico junto com Jesus Cristo. Aqui, dividido em 100, 50, é puramente para facilitar o serviço, tá? O que não era nesse texto dos essênios, tá bom? E aí outro detalhe que vai ser revelado nesse texto dos essênios diz: o Messias de Israel entrará e diante dele se sentará a cabeça de Israel, cada um de acordo com a sua dignidade, tá? Aí Cristo vem e contraria isso, porque ele não vem para ser servido nesse banquete, ele vem para servir o banquete. Ele vem e não tem essa ordem do mais digno, indigno, ele está servindo a todo mundo. Ele serve todo mundo, tá bom? E os líderes é que estavam servindo. Então, essa ideia do banquete já era parte da cultura judaica, ainda hoje faz parte da cultura judaica, e é por isso que os discípulos tinham dificuldade. Lá em Lucas 9, eles perguntavam, e quem é o maior? Era por conta disso, porque eles tinham isso na cultura deles. Ou seja, o maior se senta junto do anfitrião, que é o Messias, que é Jesus Cristo. Aí sempre tinha essa picuinha entre eles. Quem é o maior? Para que possa se sentar junto de Cristo. E Cristo mostrando. É tanto que ele diz, o menor é o maior no reino dos céus. Não tem essa, gente. Não tem essa. Eu vim para todo mundo. Tá? E aí a gente vai para Marcos 6, 48, que é quando ele vai caminhar sobre o mar. Eu preciso dar alguns dados históricos para vocês entenderem. Então, ó, no 48, ele diz, e viu que se fatigavam remando muito. A gente vai debater isso. Porque o vento lhes era contrário. E perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Tá bom? Então, a gente precisa saber como os romanos dividiam o tempo, tá? A gente tinha a prima vigília, que ia das 6 da noite, tecnicamente o pôr do sol, até as 9 da noite. A gente tinha a segunda vigília, que era das 9 da noite até meia-noite, tá? A gente tinha a tertia vigília, que era da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília aí, obrigado, presidente. E a quarta vigília que Marcos falava é justamente essa, que ia das 3 da manhã até a alvorada, até o sol nascer. Então, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, é interessante ter isso em mente para o que a gente vai discutir agora. Então, era 3 da manhã até 6 da manhã, esse horário. Tá certo? Vejam que no 46, Jesus Cristo vai para o monte orar. E de lá do monte é o começo do 48. Quem pode ler de novo? Ok, então o Salvador, de lá do alto do monte, viu que eles se fatigavam remando muito. Isso a gente pode trazer nas nossas vidas, né? A gente acha que o Salvador está distante, a gente está lá no céu, está longe, está na altura. Mas da altura do monte, o Salvador, ele viu a angústia dos discípulos lá embaixo remando muito. Então ele vê a nossa angústia hoje em dia, tá? Apesar de ele estar nas alturas, naquele lugar que parece que a gente não consegue atingir, ele vê a angústia de cada um, tá? E aí, ele vai até eles. O Salvador vai nos visitar na hora da nossa angústia. E aí eu separei algo para vocês que foi dito por Susan W. Tanner, no discurso Minha Alma se Deleita nas Coisas do Senhor, na Conferência Geral de abril de 2008. Ela diz o seguinte: sei que suas ternas misericórdias e milagres, grandes ou pequenos, são reais. Eles chegam quando
e como ele determinar. Às vezes, isso não acontece até que tenhamos atingido o nosso limite. Os discípulos de Jesus, no Mar da Galileia, tiveram de remar contra o vento durante toda a noite. Eu disse para vocês que era quarta vigília, 3 da manhã até 6 da manhã. Então, imagine se eles começaram desde as 6 da noite remando, ok? Do dia anterior, né? Até antes que Jesus fosse finalmente ajudá-los. Ele não chegou até a quarta vigília, ou seja, quase ao amanhecer, mas ele foi ajudá-los. Meu testemunho é que os milagres realmente acontecem, embora, às vezes, isso não ocorra antes da quarta vigília. Então, às vezes, parece que a gente não vai aguentar mais, talvez os discípulos já tivessem cansados demais, não daria mais para continuar remando e o Salvador chega, tá? Reparar também que o vento não tinha se aquietado, ele só se aquieta no versículo 51. Então, tudo isso, o Salvador está vindo e o vento está chacoalhando o barco, está dando trabalho, eles estão tendo que remar, tá? E aí, em meio a toda aquela tribulação, o vento ainda não estava quieto. O que o Salvador pede para eles? No versículo 50. Qual é a ordem do Salvador? Ok. Então, ele não tinha calmado o vento. Então, é difícil, né? No meio do teu problema, o Salvador chegou para te ajudar, mas disse, tem bom ânimo. Preciso de uma ajuda aqui, né? Estou tendo trabalho aqui, como é que você me pede para ter bom ânimo? Né? E aí a gente não é ordenado para ter bom ânimo por nós mesmos. Só faltou aqui o Salvador dizer, nem faltou, ele disse, ó, tem de bom ânimo, porque eu estou aqui. É o que ele está dizendo, tem de bom ânimo na tua vida. Eu estou na tua vida, é só você deixar eu participar. Ele disse, ó, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, eu estou aqui contigo. Então, não é por a gente que ele está pedindo para ter bom ânimo, ele está dizendo, tem de bom ânimo, eu cheguei. Se anima, vai dar tudo certo, tá? Então, ele chega nas nossas dificuldades e nossas provações. E aí, o que é esquisito no versículo ali 48, ó, ele vem andando sobre o mar e aí queria passar adiante deles. Então, ele estava dando uma volta, ia passar e dizer, opa, e aí, trabalho, né? Vento forte, né? Fazer o quê? Né? O que Marcos queria dizer com passar adiante deles? E aí eu separei várias escrituras para vocês, para mostrar para vocês como Marcos queria que o povo reconhecesse em Jesus Cristo o Messias usando o Velho Testamento, tá? Marcos mostra que Jesus é divino de maneiras sutis. E essa, nesse versículo, é uma delas, tá bom? A gente tem vários exemplos dessa construção grega no Velho Testamento. E passar adiante deles significa um contexto de epifania. Epifania é uma manifestação divina. Então, quando vocês virem passar adiante deles nas Escrituras, significa um contato com Deus, uma revelação de Deus a essa pessoa. A gente vai ver alguns exemplos. Abre lá em Êxodo 34, 5 e 6, quem puder. Outro que puder, 1 Reis 19, 11. E outro que é bem interessante, Jó 9, 11. Êxodo 34, 5 e 6. 1 Reis 19, 11. E Jó 9, 11. Quem pode ler Êxodo 34, 5 e 6? O Senhor desceu no rio, e quando ele disse a ele, passando, pois, o Senhor perante a sua face, continua. Falou, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade,
Muito bom. Então, contato de Moisés com Deus, passando o Senhor, tá bom? 1 Reis 19:11. É outra passagem famosa, mas a gente não se percebe dela. Quem pode? Ó, esse que passava o Senhor. Ok. Então, esse é o episódio de Elias. E o Senhor não estava no vento, ok? A manifestação do Senhor a Elias. Agora, Jó 9:11. Isso é Jó clamando ao Senhor. Olha o que ele fala, que interessante. Jó 9:11. Ok, às vezes é na nossa vida, né? O Senhor se manifesta, passa por diante de mim e eu não vejo. Torna a passar perante mim e não sinto. Talvez pela aflição, pela dificuldade. E vocês vão ver aí que os discípulos achavam que era um fantasma, né? E nem era Cristo. Ou seja, passou e não o vejo. Torna a passar e não sinto que é o Senhor. Agora vê o 8. Jó 9:8. Olha lá. Sozinho, o Senhor estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então, Marcos queria que os discípulos tivessem reconhecido, tá? Mas não reconheceram, nem com todas essas pistas eles reconheceram, tá certo? Por isso que Marcos tenta sempre jogar lá. Vocês vão ver que Marcos vai o tempo todo dizer que os discípulos não reconheceram Jesus Cristo, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E é tanto que veja no 52, vamos voltar lá para Marcos. Marcos 6, 52, ó. Pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido, tá? Então, Marcos o tempo todo vai dizer que os discípulos não estavam prontos ou não estavam se dedicando a ponto de reconhecer Jesus Cristo como o Messias, tá? Eles não tinham prestado atenção à multiplicação dos pães, não tinham prestado atenção a Jesus Cristo andando sobre as águas e calmar o vento, ok? E aí ele disse que o coração deles estava endurecido. Eles haviam perdido a capacidade de entender porque eles não estavam considerando com zelo o que eles estavam presenciando, o que eles estavam vendo, tá? E essa coisa de não entender é uma constante em Marcos. Vocês vão ver que só no final, quem quiser aí avançar, Marcos 15:39, tá? É somente no final do relato de Marcos que alguém vai reconhecer que ele era Jesus Cristo. E de todas as pessoas, ele vai colocar um romano reconhecendo Cristo. Vejam lá, Marcos 15:39. Não foram os discípulos. Então, é um centurião, ou seja, um gentio, um romano que reconhece que Jesus é o Cristo e não os discípulos, tá bom? Mateus, ele é mais gentil com os discípulos. E aí ele vai mudar o final da história. Se vocês pularem agora para Mateus 14, vamos ver como é o final da história, tá? Sob os olhos de Mateus. Claro, ele queria adequar para o testemunho dele. Mateus 14:33. Logo depois que Jesus entra e calma as águas, ó, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos joga isso lá para o final, para o centurião. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, né? Então, Mateus, ele queria enfatizar que sim, os discípulos entendiam quem era. Aí vocês podem dizer, pô, mas os dois não estavam no barco, por que essa diferença? Tá?
Vocês já leram livros que são trilogias, né? Então, quem escreve 3 livros tem muito mais tempo de contar a história do que quem escreve só em um volume. Concordam comigo? Tá? Então, num filme de 2 horas, os fatos têm que ser muito condensados. Numa minissérie de 10 episódios, cada um com 1 hora de duração, ele consegue estender. Então, ó, talvez essa diferença possa ser explicada aí por Lucas, quando ele também escreve o livro de Atos. Então, ele tinha uma minissérie de 2 partes para poder explorar os sentimentos dos discípulos. Já Mateus não tinha. Então, o que era lá no final, ele tem que puxar para agora, porque senão ele não tinha espaço para contar a história de como os discípulos chegaram a entender que é Jesus Cristo. Talvez isso explique a diferença entre esses evangelhos. Tá bom? Aí por isso que Mateus ele condensa muito e já joga aí no barco os discípulos reconhecendo Jesus Cristo. O fato é que eles reconheceram. Antes ou depois, depende da visão do evangelista que a gente vai notar. E aí no 49, voltando para Marcos, eles achavam que era um fantasma, não era isso? Vocês vejam aí, ó. Marcos 6, 49, eles vão achar que é um fantasma. Quando viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagina a Sabrina nesse barco, hein? Tá? Então, ó, de acordo com a mitologia antiga, algumas crenças norteavam esse mito do fantasma, tá bom? Em tempos antigos, os fantasmas apareciam à noite, como a gente acredita. Mas hoje, qual é a hora assim crucial para o fantasma aparecer? Meia-noite, ok? Porque a gente acredita hoje que o fantasma brilha e coisa assim. Lá eles não acreditavam. Eles acreditavam que o fantasma precisava de um pouco de luz. Então, o horário ideal para um fantasma aparecer ou era quando o sol estava se pondo ou era quando o sol estava nascendo, com aquele pouquinho de luz para que a gente pudesse enxergar. Por isso que é importante, ele diz, a 4ª vigília. Era o horário ideal para um fantasma começar a aparecer. Mas, de acordo com a mitologia antiga de fantasma, eles não podiam cruzar as águas. Era um território para eles proibido. Não sei onde é que você viu isso. Veja os mitos dos mortos, dos espíritos dos mortos de antigamente. O que eles precisavam para cruzar, por exemplo, o rio Estige? Eles precisavam de um barqueiro. É por isso que quando enterravam aquelas nos colocavam moedas nos olhos, era com isso que ela pagava ao barqueiro. Senão ela não chegava no mundo dos espíritos, porque eles não atravessavam as águas. Mas aí, ó, eles preferiram acreditar no ridículo, que de acordo com a crença deles, um fantasma não anda na água, eles preferiram acreditar numa coisa ridícula, que era o fantasma atravessando a água, que para eles era proibitivo, o fantasma não atravessa a água, então eles diziam, ufa, não pode ser um fantasma porque ele não atravessa a água. Mas eles preferiram acreditar nisso, que era ridículo para a teoria da época, a acreditar na verdade que era Jesus Cristo cruzando os mares, andando sobre as águas. Tá? E às vezes a gente não age como eles, a gente prefere acreditar em coisa ridícula do que acreditar no Senhor intervindo em nossa vida, né? Às vezes a gente, não, mas aí foi porque naquela noite exatamente Marte se juntou com Mercúrio e aí eu tive minha resposta. E a gravidade alinhada fez meu coração queimar, né? Então, às vezes a gente prefere essas coisas ridículas do que simplesmente acreditar que é o Senhor operando em nossas vidas, né? E aí Mateus vai incluir um fato que Marcos não fala nada, tá? E qual é? O que está faltando nessa história de Cristo aí nas águas que eu ainda não contei para vocês? Ok, Pedro, Marcos não fala nada, tá? Então,
essa omissão, talvez, de Marcos, de não mencionar Pedro andando sobre as águas, se encaixa no objetivo de Marcos, que era, eles não entenderam até o final quem era Jesus Cristo. Ok? Por isso que talvez ele tenha omitido esse fato. E ele deixa para nós, leitores, quando lê o livro dele, dizer, era Jesus o Cristo. Tá? Mas ele faz questão de dizer, os apóstolos não entendiam que era o Messias. Então, vamos para Mateus, que é o que registra o fato de Pedro andar nas águas. Mateus 14, 28 a 31. E aí, Pedro, né? Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Okay? E ele disse, vem, no 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí no 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E no 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Tá bom? A gente sempre aponta para o fato de Pedro afundar, não é verdade? A gente parece que é a única coisa que a gente tira dessa história. Mas quanta fé foi requerida de Pedro para ele dar aqueles primeiros passos? Tá? E lembrem-se que tudo isso, o vento estava rugindo, não tinha sido acalmado ainda. Não, é só quando Jesus entra no barco. Até aí estava o vento, estava todo mundo remando, aquela gritaria, o barco chacoalhando, e Pedro consegue andar. Tá? Talvez, né, a história aí de Pedro vai dizer que não importa o tamanho da fé, no final a gente depende de quem? De Cristo. Se você tem fé pequena ou tem fé demais, né? Fé grande, não interessa. No final, só Cristo vai te salvar. Tá? Não é por seu próprio mérito. Tá? E aí, olha o que é interessante também no versículo 32, que a gente não nota. Ó. E quando subiram para o barco, plural, ou seja, Pedro e Jesus, o vento acalmou. Eles subiram como no barco? Talvez andando sobre as águas. Talvez Cristo carregou Pedro, não sei. Mas o fato é que eles tiveram que fazer a travessia de volta. Tá? E aí, a gente também não para se perceber a que distância o Salvador estava do barco. E se Pedro deu 30 passos? Não sei, né? E se Pedro andou aí, sei lá, 100 metros em cima da água? E aí outra coisa, ó, no 30, quando você está na água, ou você está em cima da água ou está afundado, concordam comigo? Mas vê aqui no 30 que ele diz, começando a afundar. Parece que foi um processo gradual. Talvez tenha sido só uma duvidazinha de Pedro. Talvez tenha sido um nervosismo. Cara, estou andando mesmo em cima da água. Aí ele começa a afundar. Parece um processo gradual. Se fosse um de nós agora e a gente tentasse andar em cima da água, a gente estava aqui, a gente já ia diretão para o fundo. Concordam comigo? Mas aí parece que foi gradual, tá? E aí, ó, eu queria chamar a atenção também no 31. Talvez a pergunta, por que duvidaste? Não é Pedro duvidando de que podia andar nas águas. Vamos ler o versículo de novo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Está relacionado com, Senhor, salva-me. Então, talvez a dúvida que Cristo estava recriminando Pedro fosse qual? Ok? E ele diz, você estava em dúvida, Pedro, que eu ia te salvar? Talvez seja essa a pergunta. Homem de pouca fé, por que duvidaste que eu te salvaria? E talvez seja a pergunta para nós. Homens, nós todos, de pouca fé, por que duvidaste que eu conseguiria salvar você? Ou por que você duvida que eu vá levar você para o reino celestial? Né? Talvez seja essa a pergunta.
Talvez não seja a dúvida de Pedro em andar sobre as águas. Tá bom? Eusébio, que era o presidente da Estarca, né? Que era um historiador cristão do quarto século, ou seja, 400 ali depois de Cristo, ele vai citar Clemente de Alexandria, que era outro historiador, mas que escrevia em 200 depois de Cristo. Eu estou citando isso para vocês verem a proximidade que era com Jesus Cristo. Não era coisa de milênio, era coisa de centenas só de anos que eles estavam escrevendo. Ok, por aí, tá? Ele diz que a razão pela qual temos o Evangelho de João é por causa dos discípulos dele. Foi por isso que João escreveu, né? Então, Clemente diz que encheram o saco de João, por isso que ele escreveu o testemunho dele, tá bom? João já conhecia todos os outros evangelhos, é tanto que é consenso hoje que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Então, já se tinha Mateus, Marcos, Lucas, tá bom? E aí, ele decide escrever um evangelho diferente do que já tinha sido escrito, tá? Ele decide escrever um evangelho mais simbólico ou mais espiritual. É tanto que João é muito mais seletivo com o que ele vai escrever. A gente viu em aulas passadas que mais de 20 milagres são registrados sobre Jesus Cristo. João cita só 7. Só 7 milagres ele vai escrever. 7, um número simbólico, então talvez tinha alguma coisa na mente dele, um número perfeito que simbolizava a perfeição. E ele vai enfatizar esses milagres durante o evangelho inteiro. João não cita nenhuma parábola de Jesus Cristo. Não tem nenhuma parábola registrada em João, tá? E a gente deve se lembrar, eu já trouxe isso aqui na aula, que ele não usa a palavra milagre. Vocês se lembram qual é a palavra que ele prefere usar? Falei, tenho certeza. Sinal. Ele prefere usar a palavra sinal. Ele não usa a palavra milagre, porque para João tudo sinalizava que Jesus era o Cristo, o Messias. Tá bom? Então, ó, a gente agora vai para João 5. No versículo 1, ele não vai revelar qual é a festa ainda, tá? Mas se vocês clicarem na notinha de rodapé, já vão ver que era a Páscoa. Mas ele não revela, ele diz, depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. João relata muito mais idas de Cristo a Jerusalém. Tá? Os outros evangelhos talvez só relatem uma, que é quando Jesus Cristo tinha 12 anos ensinando no templo, lembram disso? Depois disso, não se tem milagres dele em Jerusalém, mas João registra esse milagre em Jerusalém, tá bom? Só no 9, vocês vão ver aí, é que ele vai registrar que aquele dia era um sábado. Isso é importante para a história. A festa, por enquanto, ele não julgou importante, mas que era um sábado, ele julga que é importante. E para você não esquecer, ele enfatiza no versículo 10, e para não esquecer ainda, ele enfatiza no versículo 16. Tá bom? Porque ele achava que isso era importante para a história dele, e a gente vai ver por quê. O que acontecia? Vocês lembram da história aí do tanque de Betesda? Que havia uma crença que de tempos em tempos um anjo chegava para agitar as águas e quem descesse primeiro nesse tanque era curado. Ok? Então, vamos chegar lá, tá? É o que diz aqui, ó. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bruce R. McConkie, falando sobre isso, diz: qualquer pensamento de que um anjo descia e agitava as águas para curar a primeira pessoa que entrasse é pura superstição. Milagres de cura não são operados desta forma. Então, você perguntou, é mesmo? Bem provavelmente não. Tá? Ah, mas isso você está citando um profeta da sua igreja, um apóstolo da sua igreja. Bruce R. McConkie foi dos 12. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Porque esse versículo inteiro, o versículo 4 inteiro,
não aparece em nenhum dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Então, em nenhum, quanto mais antigo, mais próximo do evento. Concordam comigo? Em nenhum desses mais antigos aparece registro desse versículo 4. Então, provavelmente, ele foi acrescentado depois. Alguém que tentou explicar por que aquele homem paralítico, havia 38 anos, estava tentando entrar no tanque de Betesda. Só, tá bom? Então, provavelmente, isso não existia na história. Dessa crença, desse anjo que agitava, não existia. Tá bom? Além do que, no Evangelho de Cristo não tem essa de você ser o primeiro. Tem? Nunca a gente fala que o importante é competir, não é ser vencedor. O importante é estar nessa corrida e terminar a corrida, concordam comigo? Não é isso que a gente enfatiza no Evangelho de Jesus? Como é que Jesus Cristo ia dar um milagre para o primeiro que... Imagine se ele pegasse aqueles 5 pães, vou multiplicar, o primeiro que pegar o pão... Não é assim que Jesus Cristo trabalha, nem o Evangelho dele, né? Só que nessa passagem a gente aceita de boa. Não, mas não é assim que ele trabalha, tá bom? Vocês vão ver aí, eu falei do sábado, que João ele vai tentar juntar todas as categorias de inimigo de Jesus Cristo numa única pessoa. E qual é essa única pessoa? Vejam no versículo 10. Qual é a única pessoa que ele tenta sumarizar todos os inimigos de Cristo? Tá aí, tá logo no começo. Os judeus. Então, o que antes Mateus, Marcos, Lucas escreviam como escribas, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, João vai colocar tudo no mesmo saco e vai dizer os judeus. Porque naquela época que João escreve, a relação entre judeu e cristão não era nada boa. Até judeu convertido ao cristianismo era expulso das sinagogas. Então, João participava desse sentimento e desse movimento, ok? O cristianismo virava para Jesus. Isso. Jesus. Isso. Então, se um judeu que seguia as leis de Moisés se batizasse e quisesse frequentar a sinagoga, não podia, eles expulsavam. Eles ainda acreditam que não veio. Isso. É a crença judaica. Mas o que era convertido na época de João não estava sendo visto com bons olhos. Talvez o mesmo que eles fizeram, lembra? Judeus e samaritanos? Agora estava sendo judeus e cristãos. Tá bom? Então, por isso que João pega tudo assim que é contra Jesus Cristo e joga nas costas do judeu. Não era bem assim, ok? Mas era o sentimento que ele vivia naquela época quando ele estava escrevendo. Ah, mas ele era um apóstolo, ok? Mas ele vivia no mundo, ok? Fazia parte da cultura, fazia parte da sociedade. Tá certo? E aí, ele cura esse homem perto do tanque de Betesda e era um sábado, por isso que ele enfatiza várias vezes. Era um sábado, não era o dia de fazer isso. Mas mais que isso, só começam a ficar com raiva de Cristo porque os judeus, né, viram o homem levando a cama dele. E ele diz, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ou seja, eles estavam preocupados com essa parte da lei do sábado. Você não pode carregar sua cama por aí. Não queria nem saber se ele era paralítico, talvez nem soubessem. Quase 40 anos paralítico. Opa, a cama. É isso que ele estava preocupado, né? E aí, nem o próprio homem, no versículo 11, ele disse, aquele que me curou disse, toma tua cama e anda. Foi ele que mandou, né? E aí pergunta para ele, quem é esse homem que te disse? Aí no 13, e o que fora curado não sabia quem era. Ele disse, sei não, cara, passou tão depressa, eu nem peguei o nome. Isso me fez refletir, às vezes a gente recebe a bênção e a gente nem é grato àquele que deu aquela bênção para a gente, né? A gente não sabe nem o nome de quem fez aquela benfeitoria para a gente, né? Eu digo, talvez no nosso trabalho, a gente nem se lembre de agradecer aquela pessoa que fez algo de bom para a gente, né? Não sei não. Só
recebi o milagre e está bom para mim, né? Mas Jesus Cristo vai encontrar esse cara depois no templo, no versículo 14, ó. E aí ele diz para o cara que foi curado por ele próprio, né? Ele diz, eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Ele não está querendo dizer, ó, não peque mais que você vai voltar a ser paralítico. Não. Ó, não peque mais que aí você, em vez de paralítico, vai voltar paraplégico. Não. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo associar pecado com nenhum tipo de deficiência. Tá? Talvez Cristo está alertando a ele e diz, ó, não peques mais, porque se paralítico era ruim, o efeito do pecado sobre a sua alma é muito pior do que ter uma deficiência física. É isso que Cristo está dizendo para ele, tá bom? Tipo, destruído a crença que tinha da... Ok, que a gente já falou isso, que por causa do pecado vinha a deficiência. Jesus Cristo... Isso, Jesus Cristo sempre foi contra isso, tá bom? E aí, ó, no versículo 15, aí ele sabe que é Jesus Cristo, é tanto que ele vai anunciar para os judeus todos, né? Ó, anunciou aos judeus, ou seja, tudo que é ruim ele está associando com os judeus. E aí, ó, no 16, e por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia as coisas no sábado, tá? Fazia as coisas quebrando a lei de Moisés, tá? E aí, ó, vocês vão ver aí no versículo 17, e Jesus também não aliviava, em vez de tentar jogar pano quente, não, ele jogava era gasolina na fogueira. Colocava mais lenha, porque vê aí, ó, ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eles não se revoltaram por causa disso, tá? Não se revoltaram. Talvez por acharem que falava de José, tá? Mas o que revoltou está no versículo 18. Porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Então, os judeus, eles acreditavam que Deus, o Pai, trabalhava no sábado, sim. Por quê? Eles justificavam dizendo, olha a sua volta, o sol continua nascendo, a lua continua aparecendo, as plantas crescem, se tem filho no dia de sábado. Então, Deus está trabalhando. Aquela coisa dele tirar o sétimo dia de descanso foi uma única vez na vida dele, que foi quando ele concluiu a criação. Então, para eles, era uma ideia corriqueira de que Deus, o Pai, fazia esse trabalho. Mas eles se irritaram quando Jesus Cristo disse que era semelhante a Deus, o Pai, trabalhando no sábado. Tá bom? Então, Jesus continuava não aliviando, jogando mais lenha na fogueira, tá bom? E aí vocês vão ver no versículo 31 que ele diz, ó, ele vai mudar um pouquinho a perspectiva do discurso. Ele está bom. Se eu dou testemunho de mim mesmo, isso não é grande coisa. É o que ele diz no 31. Meu testemunho não é verdadeiro. Hoje, por exemplo, se um crime vai ser julgado e você está dizendo, eu não fiz, eu sou testemunha de mim mesmo, se leva muito em conta esse testemunho? Não. A gente tem que ter testemunha externa. Então, é isso que agora Jesus Cristo vai fazer. Ele vai converter essa conversa que ele estava tendo com os judeus, que o estavam acusando, numa cena de tribunal. Vejam aí, acompanha comigo. Então, no versículo 22, ele vai falar de juízo. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu a Filho todo juízo. No versículo 27, de novo, ele vai falar sobre juízo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, julgamento, julgamento. Ele começa a preparar a cena que ele quer agora reverter a conversa. Aí no 30, ele vai aqui, ó. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, tá? E o meu juízo é justo, julgamento de novo. No 31, o meu testemunho é ruim, porque eu estou testificando de mim mesmo. No 36, ele vai falar testemunha de João, ou seja, uma testemunha externa.
Voltando para o 33, testemunho de João, testemunha externa. E no 45 ele vai trazer o promotor, um acusador. Ó, não penseis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. E ó, quem é o promotor? Moisés. Quem dava a lei que eles diziam tanto seguir. Então, Jesus Cristo agora vira a conversa. Vocês estão me acusando, então, se é tribunal que vocês querem, eu vou montar uma cena do tribunal, tá bom? Não confiem no meu testemunho, porque eu vou apresentar outras testemunhas que acusam vocês e não a mim. Então, ó, vamos analisar as testemunhas. Primeiro, ele joga João Batista, tá? João Batista é uma das testemunhas arroladas aí no processo de Jesus Cristo. Mas ele diz, tudo bem, não confie em João Batista também, porque eu tenho mais. Não confie em um homem. Outra testemunha que ele diz são as obras ou sinais que eu faço. Ele diz, ó, elas testificam de mim, tá? E aí depois vocês vão ver no 39, ele ainda vai colocar as escrituras, e é um versículo famoso, tá? Vejam 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o Pai também seria uma testemunha dele. E a gente vai falar um pouquinho desse 39, porque o verbo em grego, ereonal, tá? Ele pode ser traduzido de duas formas. Ou como imperativo, do jeito que está aí, examinai, ou no presente do indicativo, examinam. Ou examinais, ok? Alguma coisa que eles fazem, tá? Se a gente não tivesse o contexto, a gente podia colocar no imperativo, mas nesse caso a gente tem o contexto. Então, talvez Jesus Cristo estivesse dizendo, vocês todos, judeus, estão examinando as escrituras, porque vocês acham que nessas escrituras vocês vão ter a vida eterna, tá? Aí ele vai enfatizar, porque elas testificam de mim. Ou seja, então não é pelas escrituras em si que vocês vão ter vida eterna. Vocês vão ter vida eterna por causa de quem? Por causa de mim. Por causa do próprio Cristo. Não é o livro que vai salvar vocês, não são aquelas leis, mas é o que aponta aquelas leis. Aquelas leis estão apontando para mim. Sou eu que dou vida eterna para vocês. Tá bom? Aí, por isso, ó, no versículo 40, ele diz, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, vocês preferem ficar só nas escrituras, né? Talvez seja como nós hoje, vem à igreja, faz sacramento, mas para fazer uma atitude para um próximo, zero, né? Para fazer um sacrifício, zero. Mas está lendo as escrituras, está todo dia aqui, até se refugia na montanha para não ter contato com ninguém. Então, não são as escrituras que têm a vida eterna, é Jesus Cristo que tem a vida eterna. Nas escrituras, a gente encontra os pontos que nos apontam para Jesus Cristo. E é por isso que a gente pode conseguir a vida eterna. Mais uma testemunha que ele elencou aí, que ele arrolou, foi no 46, Moisés. Tá? E aí, esse versículo 46 é o contexto perfeito para ele começar João 6. Ele fala de Moisés. E vocês sabem o que é que tem em João 6? É famoso. Mas o que é que trata o capítulo 6 inteiro, que é conhecido como o discurso do pão da vida? É o discurso famoso de Jesus Cristo, tá? Porque em João 6, a gente pode ir para lá agora, ele vai dizer, 4, a Páscoa, festa dos judeus, ó, ele até se exclui, oh, mas o cara era judeu, mas era um judeu cristão, tá? Estava próxima. Então, Páscoa era comemorado naquela época justamente a saída do povo judeu do Egito para a Terra Prometida. Tudo isso feito por Deus, mas pelas mãos de Moisés. Então, quando ele diz, Moisés é que está acusando vocês e Moisés testifica de mim.
Aí ele vai fazer um discurso em cima de Moisés, ou pelo menos é assim que João vai relatar. A gente vai ter o maná, que descia dos céus, com a multiplicação dos pães de Jesus Cristo, tá? A gente tem o abrir o mar vermelho com Cristo andando sobre as águas, ou seja, ele nem precisou abrir o mar para passar em terra seca, ele andou por cima, por sobre o mar, mostrando como ele era maior que Moisés, ele fazia mais do que Moisés fez pelo povo, tá? E aí, se vocês encararem, talvez os milagres a gente não vá falar muito, porque já falaram muito sobre isso e a gente já viu em outras aulas de multiplicação e tal. Eu mandei até um artigo para vocês de Thomas R. Valletta, tá? Que é o verdadeiro pão da vida. Quem puder ler, acha na internet, quem não tiver, eu mando de novo, mas é fantástico. Então, eu vou deixar esse paralelo para vocês lerem nesse artigo, tá bom? Desse professor da Bivail, tá? Mas eu vou focar em outros pontos hoje de João 6. Porque, vê só, no versículo 15, depois do milagre, tá? A galera, ou seja, se ele multiplicou o pão para 5.000 pessoas, essa galera queria tornar Jesus Cristo o quê? Vejam lá no versículo 15. O que queriam fazer de Jesus Cristo? Rei. Queriam coroá-lo como rei. E aí a gente pode analisar João 6 como uma história de perda. Porque vejam lá no finalzinho, no versículo 66, ó. Então, se 5.000 pessoas queriam coroar Jesus Cristo como rei, no 66, ó, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ok? Então, se começou com 5.000 pessoas querendo ter ele como rei, isso foi minguando até o versículo 66, desculpa. Ele perdeu esses discípulos. Então, a gente vai tentar responder essa pergunta. Por que Jesus Cristo perdeu discípulos nesse discurso do pão da vida? Tá? É isso que a gente vai tentar encarar. O que Jesus Cristo falou que decepcionou tanto os discípulos para eles não quererem andar mais com Jesus Cristo? Tá certo? A gente vai ver no 26 que ele começa já o discurso repreendendo o povo. E o que ele estava repreendendo o povo? 26. Quem pode ler ou dizer por que ele estava repreendendo o povo? João 6, 26. Na verdade, vos digo, que me vai, não pelos sinais que viste, mas porque comiste o pão e vos saciaste. Então, o que Jesus Cristo estava sentindo? O povo estava indo atrás dele por quê? Pela comida. Pela comida grátis. Né? Sei não, a gente pela atividade. O que vai ter para comer, né? Vai ter lanche. Então, o pessoal estava indo atrás de Cristo e vai ter lanche, Cristo, hoje? Né? A gente não faz hoje, né? O que vai ter de lanche na atividade da igreja? A gente nem está indo pelo milagre, mas o que vai ter de lanche? Infelizmente, né? E aí, a gente pode cruzar esse versículo, quem puder abrir, Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Quem pode abrir e ler para nós? Olá. Cujo Deus é o ventre, o que vai ter para comer? Só pensam nas coisas terrenas. Tá? Era isso que Cristo estava sentindo. Vocês estão vindo, não foi por causa do poder de Deus que eu manifestei a vocês, vocês estão vindo que querem mais pão grátis de novo, né? E aí, ó, versículos 30 a 31,
Eles tentam ainda enrolar para Jesus Cristo para ver se pinga de novo um pão grátis. Vamos falar com o presidente para ver se tem uma pizza aí hoje? Ó, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E aí, não vai dar um pãozinho não para a gente acreditar que você é o Cristo? Estavam ainda tentando lograr Jesus Cristo com as escrituras, né? Não pinga não um pão hoje de novo? Um lanche aí depois desse discurso, dessa atividade, né? E aí, ó, no 35, eu achei interessante, aí ele vai pegar essa deixa para falar sobre o pão da vida, né? No 35, Jesus fala para eles, eu sou o pão da vida. E eu fui procurar pão em grego, e é artos, tá? Que é uma mistura de farinha com água, tá? Que eles preparavam ou retangular ou arredondadinho, como aquele pão sírio, sabe? Que é redondinho assim, tá? Da grossura de aproximadamente 1 polegar. Então, ficava tipo um bolo abatumado, né? Como o pessoal fala, ficava chatinho assim, e do tamanho de um prato. E esse pão, eu achei interessante porque eles não usavam faca para partir, eles com a mão rasgavam, eles quebravam. Isso parece que é uma alusão a Jesus Cristo, que ele ia ser quebrado, moído, como Isaías fala, sabe? Não por instrumento, mas pelos próprios homens. Ele seria quebrantado. Eu achei interessante, e ele se compara a esse pão da vida, sabe? E aí ele vai dizer, então, como é que eu sou o pão da vida para vocês? Eu estou dizendo que eu sou o pão da vida. Como é que eu faço isso? Está no versículo 38 e 39. Tá? Eu desci dos céus não fazendo a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Do Pai que está nos céus, que continua trabalhando até hoje, né? Que de todos quantos me deu, nenhum se perca, mas que o ressuscite no último dia, tá? Ele próprio se fazer paralelo com o pão que descia dos céus, que era o maná, tá? E aí vocês devem lembrar que Jesus Cristo nasceu onde? Como é o nome da cidade? Alguém lembra? Belém. E o que significa Belém? Em hebraico. Quase isso. Belém significa em hebraico casa de pão. E ele se colocava como, era padaria, né? Ele se colocava como o pão da vida, tá? Que saiu da fornada de Belém, da casa de pão, tá? E aí a ideia que o que descia dos céus era mais do que pão, já era comum para os israelitas. Então, não era esse o fato que estava escandalizando os israelitas, tá bom? Vocês lembram quando Jesus Cristo foi tentado, que não é relatado por João, mas lá em Mateus e nos outros evangelhos? Primeira tentação, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus Cristo responde com uma escritura. É forçar, né? Eu perguntar qual escritura é essa, eu sei que é forçar. Então, está em Deuteronômio. Vamos abrir lá. Deuteronômio 8, 2 a 3. Não só de pão viverá o homem, mas isso, de tudo que sai. Então, não precisa nem abrir, ótimo. De tudo que sai da boca de Deus. Em algumas traduções, né? Boa. De toda palavra que sai da boca de Deus. Em João 1, como é que João se refere a Cristo? Vocês lembram? João 1, o verbo. O verbo é em português. Em espanhol também é verbo, porque em inglês não é verbo. Em inglês é palavra. The word of God. No princípio, era the word, a palavra. Então, quando Jesus Cristo diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo, opa, aqui, ó. Está aqui? João já estava comparando ele à palavra de Deus, tá bom?
E aí vocês vão ver também, por exemplo, Provérbios 9, a gente discutiu no ano passado, que fala da sabedoria. A sabedoria também vai dar pão para comer, ou seja, você deveria internalizar a sabedoria. O que eu estou mostrando para vocês é que não era uma ideia incomum eles associarem pão que desce dos céus a outra coisa que não só a maná, ok? Então, não era isso que estava fazendo eles não enxergarem Jesus Cristo como o pão da vida, ok? Um livro apócrifo, se vocês pegarem uma Bíblia que tem os livros não canônicos, né? Tem Macabeus, Tobias, Judite, tem um chamado Eclesiástico ou Sirácida. Esse é o nome do livro. Ele foi escrito por Jesus ben Sirac, ou seja, Jesus ou Josué, filho de Sirac, ben Sirac, Benjamim, filho da minha mão direita, Benjamim, ok? E nesse livro diz: a sabedoria os alimentará com o pão do entendimento. Então, eles definitivamente não estavam perdidos quando Jesus Cristo vai falar de pão com eles. Eles estavam sacando o que Jesus Cristo estava falando. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo, né? O problema, mais uma vez, era Jesus Cristo estar se igualando a Deus, que a gente vai ver no versículo 42. Porque eles diziam: não é esse Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Como é que está descendo do céu se o cara jogava bola aqui na rua? Se trabalhou ali comigo? Contratei, talvez, o pai dele? Tá? Era esse o problema. E aí, no versículo 44, na nota de rodapé, a gente tem a tradução de Joseph Smith, né? Que ele explica, dizendo: ninguém pode vir a mim se não fizer a vontade de meu Pai que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que recebais ao Filho, pois o Pai dá testemunho dele. Lembra da cena do julgamento? E aquele que recebe o testemunho e faz a vontade daquele que me enviou, eu ressuscitarei na ressurreição dos justos, tá? E aí as coisas começam a se complicar, porque Cristo não vai aliviar, só vai meter mais o pé no acelerador, ok? E complica mesmo, e começa com o versículo 48, quando ele diz: ó, eu sou esse pão, tá? Ele ainda não tinha declarado que ele era o pão da vida, ele disse: eu sou esse pão da vida, tá? E aí, ele vai dizer que os pais de vocês comeram um pão que desceu dos céus, mas eles morreram. E aí, ó, no 50, ou seja, eu sou o pão do céu, e quem comer de mim não vai morrer. É isso que ele diz. E aí a coisa começa a degringolar de vez, porque ele vai trazer no versículo 51. Tudo bem falar de pão, comer o pão, eles entendiam esse simbolismo, mas eles não tinham tido nenhum ensinamento ainda sobre o sacramento. Pelo menos não é o que aparenta nos evangelhos. Aí ele traz, ó, no 51, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí eles se escandalizaram. No 52, como nos pode dar este a sua carne para comer? Tá? Aí, para piorar as coisas, Jesus Cristo fala no versículo 53. Já estava ruim o suficiente? No 53, ele diz: ó, e não é só a carne não, cara. Se não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. E aí, se vocês virem no convênio que o Senhor faz com Noé, quando diz que não vai destruir a terra com água, novamente, convênio é um acordo entre duas partes. Jesus Cristo estava dizendo: eu não vou mais destruir a terra com água. E qual era a parte de Noé e os seus descendentes do convênio? Vamos ver lá, Gênesis 9, 4. Qual era a parte deles? O que eles prometiam?
Quem achou, pode ler. 9:4. Ou seja, então era um escândalo para eles, porque o mandamento é você come a carne, mas não come o sangue. Era tanto que os animais, tá, eram sangrados na porta do tabernáculo para eles não comerem o sangue. E aí Jesus Cristo está dizendo, eu vou dar meu sangue para vocês, tá? Era um escândalo para eles, ok? E aí, no versículo 60, é por isso que eles dizem para Cristo, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Cristo, você está maluco? A gente não pode comer sangue. Esse discurso é impossível da gente entender, é impossível da gente aceitar, tá bom? Claro que para nós hoje, mas ele estava referindo simbolicamente ao sacramento, porque a gente já tem conhecimento do sacramento, eles não tinham ainda, não tinha sido instituído. Então, vamos dar um desconto. A gente não pode olhar para eles como a gente tem conhecimento hoje, com tudo que a gente sabe e aprendeu já do Evangelho. Tá bom? E aí vocês vão ver Jesus Cristo explicando justamente sobre o sacramento. Está uma descrição aí do sacramento, aos 54 ao 57. Tá? É tanto que nossos irmãos católicos acreditam numa doutrina chamada de transubstanciação. Já ouviram falar nisso? Que literalmente, depois do padre proferir as palavras da oração, se transforma em carne e sangue de Cristo. Literalmente, você está comendo carne e bebendo sangue de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. Já os nossos irmãos protestantes, eles acreditam que é tudo simbólico. Não se transforma em nada, não passa nada mais do que só o simbolismo, né? A gente, às vezes, tende a acreditar no simbólico, às vezes tende a acreditar no literal, mas talvez para nós seja um meio termo. Porque, veja, se a oração do sacramento é errada, o que acontece? Se repete. Então, envolve o poder do sacerdócio e as palavras são bem específicas. Então, talvez para nós, santos dos últimos dias, não seja nem só simbólico, nem só literal. Ok? A gente tem que admitir e enxergar que alguma transformação acontece, sim. Não na carne, literalmente, no sangue, literalmente. Mas pelo poder do sacerdócio, aquele pão e aquela água se tornam algo mais. Algo além de pão e água. Tá? Porque quando vai abençoar a água, deixa fora a água, né? Porque na oração está invocando a Deus e ele ensinou que literalmente ele descobria seu braço para e tocava o pão, a água, e isso pela vira santificada. Eu não lembro bem aquela parte. Ok, mas ele ensinou que literalmente isso acontecia. Okay. Envolve o poder do sacerdócio e alguma transformação. Não era a mesma água que a bem. Ok. Ok, alguma transformação, então nós encaramos assim, alguma transformação acontece no pão e na água. Nem só simbolicamente, nem tão literal em ser carne e sangue, mas ela agora carrega um novo sentido, uma nova conotação, uma nova substância para nós, né? Alguns, tá? Encaravam na cristandade inicial como um antídoto por termos partilhado do fruto da árvore do conhecimento. E por isso a gente precisa, no sacramento, do fruto da árvore da vida, para combater esse mal causado pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe a mortalidade, tá bom? Então é uma forma de encarar. E veja que interessante, que no versículo 51, Bruce C. Heffen, ele enfatizava isso, ó. Eu sou o pão vivo, veja no 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Como é que a gente chama isso na nossa teologia? De viver para sempre? Imortalidade. Então, comer do pão, imortalidade. Agora vejam o versículo 54.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, talvez seja o pão, imortalidade, e o sangue, a água, né? A vida eterna. São os dois lados da mesma moeda que nós acreditamos que vem por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Então, depois dele falar dessas coisas que eles disseram, mestre, é horrível de ouvir isso, é um discurso que ninguém está comprando, tá? Não rola. Aí Jesus Cristo faz a pergunta. Por isso que eu disse que era uma história de perda. No 66, muitos já pararam de seguir quando ele começou com essa história de carne, sangue, tá? E aí vejam que no 67 ele pergunta: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Que interessante a pergunta, né? E talvez seja isso que ele pergunte para a gente todo dia. E eu vou encerrar por aqui. Vocês vão ver que Pedro vai se adiantar para responder, não, para onde é que a gente vai? Né? Porque você é o Cristo. Mas ele pergunta todo dia para a gente. Às vezes é um desafio novo que vai surgir na nossa vida. Vai querer se retirar também? Vai voltar as suas costas para mim? Sei lá. Quantas vezes a gente teve Gordon Hinckley aconselhando que as mulheres usassem um único par de brincos? Não foi? Lembra? Ah, eu era novinha. Acho que só eu vou lembrar. Ok, eu li na Liahona aí depois, né? Ok, mas aí talvez depois venha a pergunta, agora vai virar as costas para mim por causa dessa palavra que eu disse? Ou esse discurso é muito duro para você ouvir? Né? E quantas outras coisas? A gente tem a palavra de sabedoria, que nós não tomamos chá preto, café, fumo, álcool, drogas prejudiciais. É muito duro de ouvir isso, Senhor. Vai virar as costas para mim por causa do café ou por causa do cigarro? Não sei. Então, eu acho que a gente consegue aprender muito, né, com esse evangelho simbólico de João. E aí eu queria encerrar a aula com essa pergunta, né? Quereis vós também retirar-vos? A gente já debateu da sementinha, né? Na parábola do semeador, que a sementinha reagiu mal às provações do mundo. Quereis vós também retirar-vos? Como é que a gente vai reagir diante dos pedidos que Cristo faz conosco, tá? E eu só queria prestar meu testemunho de que esse é o evangelho dele. É puro e simples. Ele quer levar todo mundo de volta à presença do Pai dele. Ele está dizendo, aquele que confiar em mim, eu vou levar. Homem de pouca fé, duvidaste que eu ia te salvar? Eu estou dizendo que eu vou te salvar. Duvidaste que eu ia te salvar? Tá bom? E essa aula que eu queria deixar hoje é em nome de Jesus Cristo. Amém.